Olá, estamos aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo para uma reunião da Comissão de Agricultura que vai falar sobre o assunto água, né? E a Comissão de Cidadania também vai fazer uma reunião mais cedo também sobre a questão das águas. Estamos aqui junto com o presidente do Comitê de Bacia do Rio Jucu, Hélio Castro, e presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Santa Maria da Vitória. Portanto, os dois rios mais importantes que servem à região da Grande Vitória. Passamos por um período, diria, o mais crítico dos últimos 40 anos, né? Pelo menos em termos de atingimento de população, como o caso da seca que assolou São Paulo, depois o Rio de Janeiro, aqui o Estado do Espírito Santo. Ainda estamos vivendo um período ainda que a previsão climatológica diz que só teremos chuvas mesmo verdadeiras depois de outubro. Como o senhor está vendo esse processo? São duas situações claras. Uma situação é a situação da crise hídrica, sim, que ela está sendo dimensionada na região sudeste, não só aqui no estado, muito provavelmente pela não tarefa de gestão de recursos hídricos, de funcionamento do sistema de recursos hídricos que nós não conseguimos executar. Sim. Então, uma coisa é clara, a crise hídrica existe, não é a primeira vez e com certeza também não será a única, mas o superdimensionamento dos efeitos dela, na avaliação que nós fazemos, é que ela foi provocada pela não execução de ações e de atividades que deveríamos fazer e que estão previstas. Quais são essas ações? Por dever de casa? A que se refere aos comitês. Nós estamos aqui, o Comitê do Jucu e Santa Maria. Nós estamos, os comitês foram criados, a gente tem comitê aqui no estado desde 2001 e nós não temos a instrumentalização das ações desses comitês. Sim. Eu vou citar um item que é fundamental para discutir essa questão, é a cobrança pelo recurso, pela água, né? Sim. A lei diz e nós não fazemos. Se você não tem a cobrança, você não tem recurso para implementar as ações que precisam, porventura, ocorrer na bacia. Então nós temos uma crise hídrica, que ela está trazendo essa discussão de uma forma muito mais forte, e nós temos a situação dos comitês. Dos 11 comitês do Estado, e agora a criação do Barra Seca e da Foz do Doce, 12 comitês, fora o Doce, que é estado, que é federal. Nós temos esses comitês e não temos os instrumentos de gestão deles. Então a gente tem a crise, tem o instrumento para fazer gestão das águas, mas não usamos na plenitude esses instrumentos. Sim, isso por algum tipo de uma falta de reconhecimento do Poder Executivo, do Legislativo, tanto dos vários níveis de governo, da função importante do Comitê de Bacia? Na verdade, eu não remeteria apenas a culpa a A ou B, ou culpa ao Executivo ou ao Legislativo. Eu acho que da sociedade como um todo, né? Por exemplo, a Assembleia, é importante a discussão na Assembleia, porque os parlamentares, eles estão aqui e têm uma capilaridade muito grande nas suas regiões. Então essa discussão ela precisa ser feita nas bases. Onde? Que é a base? É a bacia. Lá na bacia, envolvendo o produtor rural, envolvendo a pequena indústria, a grande indústria, o pequeno empreendimento, o grande empreendimento. Então essa visão geral, ela na verdade, ela deixou a desejar porque nós não fizemos essa discussão partindo do princípio de que os comitês são os instrumentos, os organismos de Estado necessários para fazer gestão. Nós não discutimos isso, tanto para o órgão gestor de meio ambiente, quanto para as prefeituras municipais, quanto para a sociedade civil e também para a Assembleia Legislativa. Nós não fizemos essa discussão. Então chegamos no estágio em que você tem o instrumento para operacionalizar a gestão, temos a crise, e às vezes bate-se cabeça do que fazer, mas o instrumento está aqui, são os comitês. Roberto Ribeiro, você acha que os comitês nos perderam um pouco nessa burocracia, na falta de uma
objetividade maior, assim, com os principais problemas que nós temos nas bacias? Olha, eu não vejo assim que os comitês se perderam, né? Eu acho que os comitês, eles não têm ainda um suporte para poder estar fazendo o seu papel, né? O comitê... São as agências de bacia? Sim, seriam as agências para dar o suporte ao comitê. O comitê simplesmente formado, ele é um parlamento. E o parlamento em si, sem uma estrutura, sem ter como se trabalhar essas questões, ele não tem nem como divulgar. Então, o que o Hélio falou realmente é isso mesmo. A política nacional, vou dizer até, de recursos hídricos, ela não é conhecida por quase ninguém. São poucas as pessoas que conhecem realmente a política, né? Se a gente vê aqui mesmo na Assembleia, você pegar aqui de todos os deputados aqui, eu acho que bem poucos aqui vão entender o que é essa política e conhecê-la, né? Como ela deve funcionar. Então, se o deputado, que é representante do povo, não conhece, um prefeito não conhece, como é que isso vai chegar à população? Né? Sim, então, sim. acho que o grande erro nosso, né? E aí eu digo que nosso, também dos comitês, mas principalmente dos órgãos gestores, que deveriam implementar a política, é exatamente essa falta de divulgação desse sistema. Aproveita e explica um pouquinho o que é o comitê, como funciona. Você falou que é um parlamento, né? Um parlamento da bacia hidrográfica, das águas, né? Porque é uma coisa que ainda não é bem entendido, que é um sistema totalmente diferente do que se tem aí hoje, né? O comitê, ele é formado pelos 3 segmentos, né? São os usuários, o poder público, né? E a sociedade civil. Esse parlamento, ele vai definir tudo o que acontece dentro da bacia relacionado a recursos hídricos, né? O uso da água, de que forma essa água pode ser usada, as prioridades e também o custo dessa água, por quanto ela deve ser vendida, o custo dela sem tratamento, para todas as atividades. Mas quem decide isso? É o prefeito? É o governador? Não, quem decide é o comitê. Sim. Então passa a ser a gestão feita pela própria sociedade. Sim. E essa gestão hoje, ela não está acontecendo, né? Ela não existe ainda. Existe o comitê, mas não existe efetivamente essa gestão. Sim, porque se fala, por exemplo, faltou barragem, faltou reservatório, né? E as pessoas geralmente pensam naquelas coisas mais objetivas, né? Mas obras, né? Faltaram obras, né? Só que às vezes se esquece que o principal é fazer o tratamento da bacia, olha né? Só, eu diria que o que faltou mesmo foi gestão. Gestão. Por exemplo, nós não temos plano estadual de recursos hídricos. O plano estadual de recursos hídricos é um documento extremamente importante, porque através dele nós vamos fazer o balanço hídrico, para saber o que é que tem de água no estado. Ninguém sabe a quantidade de água que tem no estado. Os projetos são instalados aqui com base em dados de vazão de uma década, às vezes 2 décadas. Em alguns pontos das calhas principais aí, dos rios. de alguns pontos. Mas nós não temos o balanço hídrico. Então nós não temos o plano estadual de recursos hídricos, não temos o balanço hídrico, não temos os planos de recursos hídricos da bacia. Os nossos 2 comitês da Santa Maria do Jucu agora que está em processo de conclusão do plano. Então nós temos os outros comitês que precisam de ter planos. O plano é o diagnóstico, ele dá caracteriza a bacia e permite as ações que serão feitas. Então, nós não temos gestão, nós não temos os planos e da mesma forma nós não instrumentalizamos o que a lei fala, que é a cobrança pelo uso da água, que são os planos de bacia, que é a agência de bacia que o Roberto citou muito bem, que é o sistema de informações, que também é uma parte, é um instrumento extremamente importante. Então, é gestão. Então, é o seguinte, há que se reservar água, é uma discussão onde? Então, agora, não é apenas a visão de obra, só para concluir, não é apenas a visão de obra. Vamos reservar água, mas esse é a condição, a bacia quer essa reservação de água, essa reservação atende a quem? A água tem que ter usos múltiplos, ela precisa ser, né, a preferência dela. Exatamente, porque acaba todo mundo começar a construir a sua própria barragem, fica aquele monte de barragem, causando outros impactos. Como está acontecendo em regiões aí que é as águas subterrâneas. Está todo mundo furando poço, né, para buscar água sem nenhum critério.
sem nenhum critério. Isso vai gerar um impacto muito grande, significativo. Foi encaminhada até uma denúncia na última reunião do fórum, do presidente do comitê do São José, que na bacia do São José está todo mundo fazendo perfuração. Quais as principais medidas que a gente precisa tomar agora para dar uma partida nesse processo? Nós vamos um rápido intervalo, fique conosco, voltamos já.